O sol da manhã começava a se infiltrar pelas frestas da cortina gasta que cobria a janela da casa simples de Clara. A luz suave atingiu seu rosto pálido, mas seus olhos permaneceram fechados, como se tentasse prolongar seus sonhos, sonhos de liberdade e de um amor sincero que pareciam pertencer a outra vida. A realidade, no entanto, nunca correspondia às suas esperanças. A vida de Clara, embora simples, sempre foi preenchida por responsabilidades e sacrifícios. Ela era filha única de uma mãe teimosa, Dona Sônia, que a amava ferozmente à sua maneira. A família delas não era rica, mas viviam com o suficiente até alguns meses atrás, quando tudo mudou. Clara abriu os olhos lentamente, encarando o teto de madeira que já começava a mostrar sinais do tempo. Seu coração parecia pesado, como um fardo que não podia ser levantado. Na noite anterior, ela ouviu uma conversa entre sua mãe e uma senhora do bairro vizinho. Elas falavam sobre algo importante, algo que fez o peito de Clara apertar de ansiedade. Com passos hesitantes, ela desceu da cama e se aproximou da mãe, que estava sentada na pequena sala de estar, tomando um gole de café quente enquanto olhava para a mesa de madeira rústica, o único móvel de destaque no cômodo. "Mãe", chamou Clara suavemente. Sua voz estava rouca por causa da noite sem dormir. Dona Sônia se virou, seu rosto parecia cansado, mas firme. Seus olhos, já um pouco turvos pela idade, olharam para Clara com uma expressão mista de arrependimento e convicção. "Você já acordou, filha?" "Sente-se", disse Dona Sônia, com um tom mais suave do que o habitual. Clara obedeceu, embora seu coração estivesse cheio de suspeitas. Ela sentou-se na cadeira de madeira dura, encarando a mãe com um olhar inquisidor. "Filha, há algo que preciso discutir com você", continuou Dona Sônia, sua voz tremendo um pouco. "É sobre o seu futuro." Clara apenas ficou em silêncio, prendendo a respiração. Ela já suspeitava que a conversa da noite anterior levaria a isso. Mas ela ainda esperava, de alguma forma, que seu mau pressentimento estivesse errado. "Eu sei que você vai ficar com raiva, mas é para o bem de todos nós", prosseguiu sua mãe, a voz cada vez mais pesada. "Eu já decidi arranjar um casamento para você." Clara sentiu seu mundo desabar em um instante. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. Seu corpo parecia rígido, como uma estátua incapaz de se mover. Sua mente estava cheia de perguntas, mas a principal era: por quê? "Eu sei que é difícil, filha", disse Dona Sônia, a voz embargada de culpa. "Mas não temos outra escolha. As dívidas da nossa família estão cada vez maiores e se não as pagarmos, perderemos esta casa." Clara apertou a barra de sua blusa, tentando conter as lágrimas que começavam a se formar em seus olhos. Ela conhecia bem aquela dívida. Alguns anos atrás, seu pai faleceu devido a uma doença que exigiu um tratamento caro, esgotando todas as economias da família. Desde então, sua mãe trabalhava incansavelmente, fazendo faxinas e bicos de costura para pagar os empréstimos. Mas seus esforços não eram suficientes. Agora a pressão financeira era esmagadora, e Clara sabia que sua mãe estava desesperada. "Mas por que um casamento, mãe?" perguntou Clara, sua voz finalmente saindo fraca e trêmula. "Por que tem que ser eu?" Dona Sônia abaixou a cabeça, incapaz de encarar os olhos da filha. "Porque é a única maneira", disse ela baixinho. "O homem está disposto a nos ajudar, a quitar todas as nossas dívidas, se você se casar com ele." Clara sentiu o peito apertar, como se uma pedra enorme a estivesse esmagando. Ela tentou processar as palavras da mãe, mas tudo parecia tão absurdo. "Quem é esse homem, mãe?" perguntou ela, a voz trêmula. Dona Sônia respirou fundo. "O nome dele é Rafael. Ele é um mendigo." A frase soou como uma explosão nos ouvidos de Clara. Um mendigo. Como sua mãe poderia arranjar um casamento para ela com um mendigo? Isso era uma piada de mau gosto? Um pesadelo? "O que, mãe?" Clara quase gritou. As lágrimas começaram a rolar abundantemente por seu rosto. "Um mendigo? Por que um mendigo? A senhora não pensou nos meus sentimentos?" Dona Sônia olhou para a filha com os olhos marejados. "Eu sei que é difícil, filha.
Mas ele está disposto a nos ajudar. Ele vai pagar todas as nossas dívidas. É uma oportunidade que não podemos desperdiçar. Clara tremia. Seu corpo parecia frio, embora o sol já estivesse subindo. Ela queria recusar, gritar que aquilo não era justo. Mas ela também sabia que sua mãe estava certa. Se não pagassem a dívida, perderiam a casa, o único lugar que tinham. E se isso acontecesse, o que seria de sua mãe? Clara não podia permitir que sua mãe vivesse em tal sofrimento. Mas ele é um bom homem, mãe? Perguntou Clara, sua voz quase inaudível. Ele é confiável? Dona Sônia assentiu lentamente. Eu já o encontrei. Ele parece ser bom. Apesar de sua vida difícil, ele está disposto a nos dar ajuda sem pedir nada em troca, contanto que você aceite se casar com ele. Clara abaixou a cabeça, sentindo seu mundo desabar. Ela sabia que este era o maior teste de sua vida. Tinha que escolher entre seu orgulho e o futuro de sua família. As lágrimas continuaram a escorrer por seu rosto, mas ela sabia que não tinha outra escolha. Tudo bem, mãe, disse Clara, finalmente sua voz soando terrivelmente fraca. Eu farei isso. Dona Sônia abraçou a filha com força, tentando acalmar seu coração partido. Eu sei que é difícil, filha. Mas tenho certeza de que este é o melhor caminho para nós. No entanto, em seu coração, Clara se sentia vazia. Ela sabia que essa decisão mudaria sua vida para sempre. Ela apenas esperava que por trás de tudo isso, houvesse alguma felicidade esperando por ela. Naquela manhã, Clara acordou com uma sensação de vazio. O sol que geralmente a saudava calorosamente, agora parecia um peso adicional para seu coração pesado. Ela olhou ao redor de seu pequeno quarto simples, as paredes com a pintura desbotada, a velha mesa de madeira e as roupas surradas penduradas em uma cadeira. Todas as suas memórias de infância estavam naquele cômodo, mas agora parecia uma prisão que trancava sua liberdade. Ela respirou fundo, tentando aliviar a ansiedade que se acumulava em seu peito. Hoje era o primeiro dia de sua nova vida como esposa de Rafael. O mendigo que ela só conhecia pelas histórias de sua mãe. Clara nunca havia encontrado o homem pessoalmente, e sua imagem de Rafael era apenas a de uma figura suja vivendo na rua, pedindo a piedade das pessoas. Clara, despache-se e prepare-se. A voz de Dona Sônia quebrou o silêncio da manhã. Clara ouviu os passos de sua mãe se aproximando, e logo depois, a porta de seu quarto se abriu. Hoje você vai encontrá-lo. Não o faça esperar. Clara assentiu lentamente. Embora em seu coração quisesse lutar, o que poderia dizer? Este era o destino que lhe fora imposto. E ela não tinha escolha a não ser aceitá-lo. Com movimentos lentos, ela se levantou da cama, pegando as roupas que sua mãe havia preparado. Um vestido simples branco que parecia um contraste gritante com o estado de seu coração. Depois de se vestir e arrumar, Clara saiu para a sala de estar. Lá, ela viu um homem sentado na cadeira de madeira que geralmente estava vazia. O homem usava uma camisa surrada que parecia ter sido lavada tantas vezes que a cor havia desbotado. Suas calças também pareciam gastas e seu cabelo estava um pouco desgrenhado. No entanto, havia algo em sua maneira de sentar que fez Clara se sentir estranha. Sua postura era ereta, seu olhar penetrante, e a maneira como ele colocava as mãos sobre os joelhos parecia tão metódica, diferente dos mendigos que ela costumava ver nas ruas. Aqui está ela, Clara, disse Dona Sônia, sua voz tremendo com uma mistura de alívio e tensão. Filha, este é Rafael. Rafael levantou-se lentamente e olhou para Clara com um leve sorriso no rosto. Seus olhos escuros e penetrantes pareciam perfurar a alma de Clara, fazendo-a sentir-se desconfortável. Clara apenas abaixou a cabeça, tentando evitar o contato visual. Bom dia, Clara, disse ele. Sua voz era profunda e soava incrivelmente calma. Clara não respondeu. Apenas um pequeno aceno de cabeça foi sua resposta. Seu coração ainda estava cheio de raiva, decepção e incerteza. Como ela poderia viver com este homem? O que aconteceria com sua vida?
Os primeiros dias de Clara com Rafael pareceram um pesadelo sem fim. Eles moravam em uma pequena casa fornecida por Rafael, um lugar ainda mais simples que a casa anterior de Clara. As paredes estavam rachadas, o telhado gotejava quando chovia, e os móveis consistiam apenas em algumas cadeiras de madeira e uma pequena mesa. Clara sentia-se presa em um mundo estranho e desconfortável. Todas as manhãs, Rafael saía para algum lugar, deixando Clara sozinha em casa. No início, Clara pensou que Rafael ia para as ruas mendigar. No entanto, algo não se encaixava nessa imagem. Rafael sempre voltava com as mesmas roupas, limpas. Às vezes, ele até trazia livros grossos ou documentos que pareciam oficiais. Clara começou a desconfiar. Rafael era realmente um mendigo, ou havia outro segredo que ele escondia? Uma tarde, Clara sentou-se em frente à casa, observando Rafael falar ao telefone. Sua voz soava firme, como a de um líder dando instruções a seus subordinados. Sim, certifique-se de que tudo corra conforme o planejado, disse ele com um tom autoritário. O relatório semanal deve estar pronto hoje. Clara semicerrou os olhos, sentindo-se cada vez mais curiosa. Quem era realmente este homem? Por que ele falava como um executivo, não como um mendigo? Clara tentou reprimir sua curiosidade, mas quanto mais o tempo passava, mais difícil se tornava ignorar as estranhezas que encontrava. Naquela noite, Clara não conseguiu dormir. Sua mente estava cheia de perguntas sem resposta. Ela se revirava no colchão fino que servia de cama para ela e Rafael. Rafael parecia dormir profundamente, sua respiração regular e seu rosto parecia em paz. Mas para Clara, aquela paz parecia uma máscara que escondia algo grande. O que você está escondendo? Murmurou Clara, baixinho. Seus olhos fitavam o teto. Ela sentia que algo estava errado. Por que Rafael estava disposto a se casar com ela? Por que ele queria ajudar a pagar as dívidas de sua família? Tudo isso era apenas um teatro? Clara começou a questionar as intenções de Rafael. Ele realmente queria se casar com ela por amor, ou havia outro motivo por trás de tudo isso? Clara se sentia como uma marionete manipulada por mãos invisíveis. Ela não sabia se devia confiar em Rafael ou não. No dia seguinte, Clara decidiu descobrir mais sobre Rafael. Ela começou a observar cada movimento dele, cada conversa que ele tinha, até mesmo as coisas que ele trazia para casa. Havia algo na pequena mochila que Rafael costumava carregar. Algo que parecia um cartão de visita ou um documento importante. Clara queria saber o que havia naquela mochila, mas não se atreveu. Não por medo, mas porque duvidava se tinha o direito de fazê-lo. No entanto, sua curiosidade se fortaleceu. Ela sabia que precisava encontrar respostas. Se Rafael estava realmente escondendo algo, Clara queria saber o que era. Ela não queria viver na incerteza, especialmente se isso estivesse relacionado ao seu futuro. Alguns dias depois, a tensão entre Clara e Rafael começou a aumentar. Clara não conseguia mais conter sua curiosidade e começou a fazer as perguntas que a incomodavam. Por que você sempre traz esses documentos para casa? Perguntou Clara uma noite, sua voz soando fria. Você é realmente um mendigo? Rafael olhou para Clara com uma expressão neutra. Por que você pergunta isso? Disse ele, a voz ainda calma. Porque sinto que há algo que você não está me contando, e respondeu Clara. Seus olhos fitavam Rafael intensamente. Eu quero saber quem você realmente é. Rafael sorriu levemente e balançou a cabeça. Você não precisa saber de tudo, Clara. O importante é que estamos casados, e vou garantir que você e sua família estejam seguras. Essa resposta deixou Clara ainda mais irritada. Isso não é uma resposta. Retrucou ela. Tenho o direito de saber quem é meu marido. Rafael ficou em silêncio por um momento, depois respirou fundo. Tudo bem, Clara, disse ele finalmente. Mas lembre-se, o que quer que você descubra, não julgue imediatamente. Clara não entendeu o que Rafael quis dizer, mas sentiu que havia algo grande por trás de tudo isso.
Ela sabia que precisava continuar sua busca, mesmo que não soubesse o que encontraria. Naquela noite, Clara sentou-se na beirada da cama dura, olhando para um pedaço de papel cheio de rabiscos que ela havia feito momentos antes. Uma lista de perguntas sobre Rafael estava claramente exposta ali, mas nenhuma delas havia recebido uma resposta satisfatória. Seu coração estava cheio de uma curiosidade crescente. Ela sabia que não podia continuar vivendo nesta incerteza. O que quer que Rafael estivesse escondendo, ela precisava descobrir. Clara olhou para a pequena mochila de Rafael jogada no canto do quarto. A mochila estava sempre bem fechada, e Clara tinha certeza de que continha um grande segredo que ela queria desvendar. No entanto, uma parte dela hesitava em ir mais longe. E se o que ela encontrasse acabasse arruinando tudo? Mas como ela poderia continuar vivendo sem saber a verdade? Depois de um longo debate consigo mesma, Clara finalmente decidiu agir. Com passos cuidadosos, ela se aproximou da mochila. Seu coração batia forte, como se protestasse para que ela parasse, mas sua determinação estava firmada. Ela abriu o zíper lentamente até que o conteúdo ficou visível. Lá dentro, ela encontrou vários documentos, um caderno grosso e um cartão de visita. Clara pegou o cartão de visita com as mãos trêmulas. Nele estava escrito em letras grandes e elegantes: Rafael Almeida, diretor executivo, CEO, Conexão Global Logística. Abaixo, havia o logotipo de uma empresa de aparência profissional e um endereço de escritório localizado no centro da cidade, na Avenida Faria Lima. Clara ficou pasma, seus olhos se arregalaram, sua respiração ficou presa. Isso não era possível. Rafael. Seu marido, que se dizia mendigo, era na verdade um CEO. A mente de Clara foi imediatamente inundada por centenas de novas perguntas. Por que Rafael mentiu para ela? Tudo isso era apenas um teatro, ou talvez um teste para ela. Clara apertou o cartão de visita com força, tentando se acalmar. Ela sabia que precisava de mais informações antes de tirar qualquer conclusão. No dia seguinte, Clara decidiu seguir Rafael. Ela não sabia para onde Rafael ia todas as manhãs, e desta vez estava determinada a descobrir. Depois que Rafael saiu de casa, Clara vestiu um véu simples e caminhou alguns passos atrás dele, tentando não ser vista. Rafael caminhou com passos firmes em direção a um ponto de ônibus. Clara o seguiu à distância, tentando esconder o rosto atrás do véu. Quando Rafael entrou em um dos ônibus, Clara também entrou, embora tivesse que se sentar algumas fileiras atrás dele. A viagem foi bastante longa e Clara começou a se sentir ansiosa. O que ela encontraria? Ela estava pronta para enfrentar a verdade? Finalmente, o ônibus parou em frente a um prédio magnífico que se erguia no centro da cidade. Clara desceu do ônibus e viu Rafael entrar no prédio. Na entrada, um segurança o cumprimentou com respeito, até mesmo abrindo a porta para ele. Clara ficou chocada. Este não era um lugar que um mendigo costumava frequentar. Com cuidado, Clara seguiu Rafael para dentro do prédio. A atmosfera lá dentro era muito diferente do que ela imaginava. O saguão do prédio era espaçoso e luxuoso, com lustres de cristal brilhantes e sofás de couro bem arrumados. Várias pessoas em trajes formais iam e vinham, carregando documentos ou laptops. Clara se sentiu como um peixe pequeno perdido em um oceano estranho. Ela viu Rafael caminhar em direção a um elevador e entrar. Clara correu para outro elevador, esperando chegar ao mesmo andar que Rafael. Quando a porta do elevador se abriu, ela se encontrou em um corredor cheio de grandes janelas de vidro e portas com nomes de departamentos. Clara se escondeu atrás de um grande vaso de plantas quando viu Rafael entrar em uma sala espaçosa com a inscrição Escritório do CEO na porta. O coração de Clara bateu forte. Tudo isso parecia um pesadelo sem fim. Rafael era realmente um CEO, não um mendigo. Clara sentiu seu mundo desabar. Por que ele mentiu? Para que tudo isso? Ao voltar para casa, Clara sentiu sua mente cheia de confusão e raiva. Ela sentou-se na cadeira de madeira na sala, olhando para o cartão de visita de Rafael que ainda segurava firmemente.
Cada segundo que passava parecia uma tortura. Ela queria perguntar diretamente a Rafael, mas também tinha medo de ouvir a resposta. Qual é o sentido de tudo isso? Murmurou Clara, baixinho. As lágrimas começaram a encher seus olhos. Por que você mentiu para mim? Quando Rafael chegou em casa naquela tarde, Clara levantou-se imediatamente e o confrontou. Seu rosto estava cheio de raiva e decepção. Eu sei quem você realmente é, retrucou ela, a voz trêmula. Você não é um mendigo. Você é um CEO. Rafael ficou surpreso ao ver a reação de Clara. Ele a encarou com uma expressão calma, mas havia um brilho de preocupação em seus olhos. Como você descobriu? Perguntou ele, baixinho. Isso não importa. Gritou Clara. O que importa é porque você mentiu para mim. Qual era o seu propósito em se casar comigo? Isso é apenas um jogo para você? Rafael respirou fundo e sentou-se na cadeira em frente a Clara. Não é um jogo, Clara, disse ele com um tom sério. Fiz isso porque queria saber se existe alguém que possa me amar sem olhar para o meu status social ou minha riqueza. Essa resposta deixou Clara ainda mais irritada. Então, eu sou apenas o seu objeto de experimento? Você acha que o casamento pode ser usado como uma ferramenta para testar o amor? Perguntou ela com um tom elevado. Rafael abaixou a cabeça, parecendo arrependido. Eu sei que isso foi errado, Clara, mas eu só queria encontrar a verdade. Estou cansado de relacionamentos baseados apenas em bens materiais. Eu queria saber se existe alguém que possa me amar por quem eu sou. Clara ficou em silêncio. As palavras de Rafael soavam tão sinceras, mas não apagavam a dor que ela sentia. Você não pensou nos meus sentimentos? Perguntou ela baixinho, a voz trêmula. Você sabe o quão difícil foi para mim aceitar tudo isso? Rafael levantou o rosto, olhando para Clara com os olhos cheios de arrependimento. Eu sei que errei, Clara. Peço desculpas, mas meus sentimentos por você são reais. Eu nunca tive a intenção de te machucar. Clara abaixou a cabeça. As lágrimas começaram a rolar abundantemente por seu rosto. Ela não sabia se devia acreditar em Rafael ou não. Tudo parecia tão complicado. Naquela noite, Clara não conseguiu dormir. Ela continuou pensando nas palavras de Rafael. Ela deveria perdoá-lo ou deixá-lo? Clara sabia que essa decisão determinaria seu futuro. Ela não podia deixar seus sentimentos continuarem sendo abalados pela incerteza. No dia seguinte, Clara decidiu ir à casa de sua melhor amiga, Beatriz, para pedir conselhos. Ela precisava de outra perspectiva para ver a situação com mais clareza. No entanto, em seu coração, ela sabia que a decisão final ainda estava em suas mãos. O sol da manhã começou a aparecer no horizonte, mas Clara não sentiu o calor que os raios de sol costumavam trazer. Seu coração ainda estava cheio de raiva e confusão após a grande briga com Rafael na noite anterior. Ela decidiu ir para a casa de sua melhor amiga Beatriz, a Bia, procurando um refúgio temporário de todo o caos que acontecia em sua vida. Enquanto caminhava para a casa de Bia, a mente de Clara estava cheia de vários cenários. Ela deveria deixar Rafael? Poderia perdoar seu marido que escondeu sua verdadeira identidade? E o mais importante, o amor poderia crescer sem a honestidade como base. Ao chegar na casa de Bia, Clara foi recebida com um abraço caloroso de sua boa amiga. Bia era a única pessoa que sempre ouvia as queixas de Clara sem julgar. Depois de se sentar na pequena e confortável sala de estar, Clara começou a contar tudo o que havia acontecido, seu casamento repentino, suas suspeitas sobre Rafael, até sua descoberta de que Rafael era, na verdade, um CEO rico. Bia ouviu atentamente, ocasionalmente balançando a cabeça ou mostrando uma expressão de surpresa. Quando Clara terminou de falar, Bia colocou a mão sobre a de Clara, oferecendo apoio sem palavras. Clara, disse Bia, finalmente, eu sei que isso é difícil para você, mas talvez haja uma razão por trás de tudo isso. Você tem que tentar ver do ponto de vista dele. Eu sei que ele tem uma razão, respondeu Clara, sua voz soando cansada.
Mas como posso confiar nele novamente depois de todas essas mentiras? Antes que Bia pudesse responder, a porta da frente se abriu e uma jovem mulher entrou. A mulher parecia elegante, com roupas formais e uma bolsa de trabalho cara. Ao ver Clara, seu rosto imediatamente se transformou em surpresa. Rafael? Perguntou a mulher, seu tom confuso. Você está aqui também? Clara olhou para a mulher, confusa. Desculpe, quem é você? Perguntou ela. Oh, me desculpe, disse a mulher, sorrindo educadamente. Meu nome é Sofia. Conheço o Rafael do escritório. Trabalhamos juntos na Conexão Global Logística. Clara sentiu seu corpo congelar. Então essa mulher também sabia sobre Rafael, até mais do que ela. Sofia pareceu notar a tensão no ar, pois então perguntou: aconteceu alguma coisa? Bia, percebendo a situação, explicou apressadamente que Clara era a esposa de Rafael. Sofia pareceu surpresa e sentou-se em uma cadeira perto delas. Então você já sabe quem ele realmente é? Perguntou Sofia cuidadosamente. Clara assentiu, seus olhos cheios de raiva e decepção. Sim, eu sei que ele não é um mendigo como me disseram. Ele é um CEO. Quero saber o que realmente aconteceu. Sofia respirou fundo e começou a contar. Rafael é de fato o CEO da nossa empresa. Mas alguns meses atrás, ele decidiu fazer um experimento estranho. Ele queria descobrir se alguém poderia amá-lo sem olhar para seu status social ou riqueza. É por isso que ele fingiu ser um mendigo. Clara sentiu o peito apertar ao ouvir a explicação. Todas as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, mas a resposta não a fez se sentir melhor. Então, eu sou apenas um objeto do experimento dele? Perguntou ela com a voz trêmula. Sofia balançou a cabeça. Não exatamente. Rafael estava genuinamente interessado em você desde o início. Ele falava muito sobre você no escritório. Eu sei que ele é muito sério sobre este relacionamento. Clara abaixou a cabeça, tentando processar todas as informações que acabará de ouvir. Como Rafael poderia gostar dela se estava apenas usando este casamento como um teste? No entanto, por outro lado, as palavras de Sofia soavam muito sinceras. Depois de falar com Sofia, Clara decidiu ir para casa. Embora ainda não tivesse perdoado completamente Rafael, sentiu que precisava de tempo para pensar em tudo. No entanto, quando chegou em casa, encontrou Rafael sentado na sala de estar, esperando por ela. Você já voltou? Disse Rafael baixinho. Seu tom de voz soava preocupado. Como você está? Clara não respondeu. Ela apenas olhou para Rafael com um olhar frio. Por que você não me contou tudo desde o início? Perguntou ela finalmente. Por que você teve que mentir para mim? Rafael respirou fundo. Eu sei que errei, Clara. Eu estava com medo. Tinha medo de que, se eu te contasse quem eu realmente era, você me rejeitaria por causa da minha riqueza. Clara apertou as mãos com força. E agora, o que devo fazer? Como posso confiar em você novamente? Rafael olhou para Clara com os olhos cheios de tristeza. Eu não posso forçá-la a confiar em mim. Mas quero que saiba que meus sentimentos por você são reais. Eu te amo, Clara, não por seu status social ou riqueza, mas por quem você realmente é. Essas palavras fizeram Clara ficar em silêncio. Ela sentiu que uma parte dela queria acreditar em Rafael, mas outra parte ainda duvidava. Ela sabia que essa decisão não poderia ser tomada às pressas. Alguns dias depois, Clara decidiu dar uma chance a Rafael. Não porque ela perdoou completamente o marido, mas porque queria tentar entender a perspectiva dele. Ela começou a conversar mais com Rafael, tentando conhecê-lo mais profundamente sem preconceitos. No entanto, o processo de cura não foi fácil. Clara ainda se sentia irritada e desapontada. Mas ela começou a aprender a abrir seu coração pouco a pouco. Ela sabia que o relacionamento deles não voltaria ao normal em pouco tempo, mas estava disposta a tentar.
Por outro lado, Rafael também mostrou um grande esforço para consertar o relacionamento deles. Ele frequentemente ajudava Clara com as tarefas domésticas, ouvia-a quando ela precisava conversar e até a levava a lugares novos que ela nunca havia visitado antes. Lentamente, Clara começou a ver um lado de Rafael que ela não conhecia. No entanto, apesar do progresso, Clara sabia que o caminho para a reconciliação ainda era longo. Ela tinha que aprender a reconstruir a confiança, e isso exigia tempo e paciência de ambos os lados. Naquela noite, Clara sentou-se na beirada da cama dura, observando a luz da lua que entrava pelas frestas da janela. Sua mente ainda estava cheia de perguntas sobre Rafael. Embora ela estivesse começando a abrir seu coração pouco a pouco, uma parte dela ainda não conseguia entender completamente os motivos de seu marido. Por que Rafael escolheu passar por esse experimento? Foi apenas um teste ou havia uma razão mais profunda que o impulsionou? Enquanto Clara estava imersa em seus pensamentos, Rafael entrou no quarto com passos lentos. Ele parecia cansado, mas seus olhos mostravam sinceridade quando ele se sentou ao lado de Clara. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos até que Rafael finalmente decidiu falar. Clara, disse ele baixinho. Eu sei que você ainda está com raiva de mim. Não posso forçá-la a confiar em mim imediatamente. Mas quero que saiba a verdadeira razão pela qual fiz tudo isso. Clara se virou, olhando para Rafael com uma mistura de curiosidade e ceticismo. Por quê? Perguntou ela brevemente. Seu tom de voz era neutro, mas cheio de pressão. Rafael respirou fundo e começou a contar sua história. Com uma voz mais calma do que o habitual, ele levou Clara a um passado cheio de dor e decepção. Alguns anos antes, Rafael era um jovem ambicioso e cheio de confiança. Ele tinha acabado de concluir seus estudos superiores e começou a trabalhar em uma grande empresa como gerente júnior. Foi quando conheceu uma mulher chamada Larissa, que à primeira vista parecia a pessoa perfeita, inteligente, bonita e com uma carreira brilhante em sua área. Eu me apaixonei por ela muito rápido, disse Rafael, sua voz mais baixa. Ela parecia a mulher dos sonhos de qualquer homem. Começamos a namorar e tudo parecia tão maravilhoso. No entanto, o relacionamento deles não correu como esperado. No início, Larissa parecia sincera e amava Rafael por quem ele era. Mas com o tempo, Rafael percebeu que a atenção de Larissa começou a mudar. Sempre que ele recebia uma promoção ou um grande bônus, a atitude de Larissa se tornava mais doce e atenciosa. Por outro lado, quando Rafael enfrentava dificuldades no trabalho, Larissa começava a se afastar. No final, percebi que ela não me amava de verdade, continuou Rafael, sua voz amarga. Ela só estava interessada no meu status e na minha riqueza. Quando perdi meu emprego por um erro que não foi meu, ela me deixou sem hesitar. Essa experiência deixou uma ferida profunda em Rafael. Ele se sentiu como uma marionete usada apenas por bens materiais. Sua autoconfiança desmoronou, e ele começou a se perguntar se alguém poderia amá-lo sem olhar para seu status social ou riqueza. Depois de passar por um período difícil, Rafael se reergueu. Ele trabalhou duro, construiu seu próprio negócio e, finalmente, tornou-se CEO da Conexão Global Logística. No entanto, mesmo com seu sucesso, o trauma de seu passado continuava a assombrá-lo. Ele tinha medo de entrar em um relacionamento novamente, com medo de passar pela mesma coisa. Até que um dia, Rafael conheceu Dona Sônia, a mãe de Clara, que veio a ele pedir ajuda. Inicialmente, Rafael só queria ajudar a família de Clara incondicionalmente, mas quando viu Clara, algo o atraiu. Ele viu sinceridade e bondade em Clara, algo que raramente encontrava neste mundo materialista. Eu queria saber se alguém poderia me amar sem olhar para quem eu sou, disse Rafael, sua voz mais suave. Eu não queria mais ser vítima de um relacionamento baseado em bens materiais. É por isso que decidi fingir ser um mendigo. Rafael abaixou a cabeça, parecendo arrependido da decisão que havia tomado. Eu sei que isso foi errado, Clara. Não tive a intenção de te machucar. Eu só queria encontrar a verdade. Eu honestamente me apaixonei por você desde o início. Não pelo seu status, mas por quem você realmente é.
Clara ouviu a história de Rafael cheia de emoção. No início, ela se sentiu irritada e ofendida. Como Rafael pôde usar o casamento como um experimento? Mas quanto mais ela ouvia a história de Rafael, mais ela entendia a dor que seu marido havia sofrido. Ela podia sentir o quão magoado Rafael ficou quando foi abandonado por Larissa e como essa experiência o transformou em um homem cheio de dúvidas. No entanto, essa compreensão não apagou imediatamente a decepção de Clara. Ela ainda se sentia magoada com as mentiras que Rafael contou. Eu entendo a sua dor, Rafael, disse Clara, baixinho. Mas e os meus sentimentos? E a confiança que foi perdida por causa de tudo isso? Rafael assentiu, parecendo arrependido. Eu sei que errei, Clara. Não posso mudar o que já aconteceu, mas estou disposto a fazer qualquer coisa para consertar tudo. Eu te amo e quero que construamos um relacionamento saudável e cheio de confiança. Clara abaixou a cabeça, apertando as mãos com força. Ela sabia que tinha que tomar uma grande decisão. Por um lado, ela ainda se sentia irritada e desapontada. No entanto, por outro lado, ela também via sinceridade nos olhos de Rafael. Ela poderia dar a Rafael uma segunda chance? Após essa conversa, Clara decidiu ir dormir mais cedo. No entanto, ela não conseguiu adormecer imediatamente. Ela continuou pensando na história de Rafael, tentando entender seu ponto de vista. Ela imaginou como seria ser vítima de um relacionamento baseado apenas em bens materiais e como esse trauma poderia mudar a maneira como uma pessoa via o amor. Clara percebeu que não poderia perdoar Rafael imediatamente. O processo de cura levaria tempo, e ela precisava ter certeza de que Rafael era completamente honesto com ela. Mas ela também começou a abrir a possibilidade de dar a Rafael uma chance. Talvez por trás de todas as mentiras, houvesse um amor sincero que valesse a pena lutar. No dia seguinte, Clara decidiu tentar reconstruir o relacionamento deles. Ela não tinha certeza se tudo daria certo, mas sabia que tinha que tentar. Porque no final, o amor não é apenas sobre felicidade, mas também sobre luta e sacrifício. Alguns dias após a conversa profunda com Rafael, Clara começou a sentir uma mudança no relacionamento deles. Embora ainda não tivesse perdoado completamente o marido, ela tentou abrir o coração para entender a perspectiva de Rafael. No entanto, fora de sua pequena casa, o mundo não parecia tão amigável quanto Clara esperava. O julgamento da sociedade sobre o casamento deles começou a chegar, trazendo uma nova pressão que tornava ainda mais difícil para Clara se concentrar na cura de seu relacionamento com Rafael. Naquela manhã, Clara estava limpando o quintal da frente quando Dona Elsa, a vizinha do lado, passou com um passo casual. Com um sorriso que parecia forçado, Dona Elsa cumprimentou Clara enquanto lançava um olhar curioso para a porta da casa deles. Clara, como vai? Perguntou Dona Elsa. Seu tom de voz era casual, mas investigativo. Bem, Dona Elsa, respondeu Clara brevemente, tentando conter o desconforto que começava a se espalhar em seu peito. Ouvi dizer que você se casou com aquele mendigo, é verdade? Disse Dona Elsa sem mais rodeios. É verdade mesmo? Como você pôde aceitar um casamento assim? Clara sentiu o sangue ferver ao ouvir a pergunta. Ela tentou se conter para não reagir exageradamente, mas era difícil para ela permanecer calma. Dona Elsa, essa foi uma decisão da família. Há uma razão para isso ter acontecido. Dona Elsa riu baixinho, seu tom de voz soando depreciativo. Que razão? Foi por dinheiro ou porque sua mãe te forçou? Eu só quero saber, minha filha. Você é uma boa menina, por que se casar com alguém assim? As palavras de Dona Elsa perfuraram o coração de Clara. Ela queria se defender, explicar que Rafael não era um mendigo comum, mas percebeu que essa explicação só tornaria a fofoca mais selvagem. Em vez de responder, Clara sorriu levemente e continuou seu trabalho, esperando que Dona Elsa fosse embora. No entanto, essa conversa foi apenas o começo. Alguns dias depois, Clara começou a ouvir sussurros de outros vizinhos. Eles falavam sobre ela quando ela passava, e alguns até ousavam perguntar diretamente.
Alguns a consideravam tola por aceitar um casamento com um mendigo. Outros sentiam pena de seu destino. Tudo isso fez Clara se sentir cada vez mais isolada. Não eram apenas os vizinhos. Os amigos de Clara também começaram a fazer comentários maldosos sobre seu casamento. Uma tarde, Clara encontrou alguns de seus velhos amigos no mercado. Eles a cumprimentaram com sorrisos que pareciam forçados e começaram a fazer perguntas que a deixavam desconfortável. Clara, é sério que você se casou com um mendigo? Perguntou uma de suas amigas, Natália, em um tom de brincadeira, mas doloroso. Sim, estou casada, respondeu Clara, secamente, tentando esconder sua raiva. Mas por quê? Você poderia ter conseguido alguém melhor, acrescentou outra amiga, Lúcia. Sua mãe te forçou ou ele prometeu te dar muito dinheiro? Clara mordeu o lábio com força, tentando conter as lágrimas que começavam a encher seus olhos. Ela sabia que seus amigos só queriam saber, mas a maneira como perguntavam era tão dolorosa. Foi uma escolha da família, há uma razão. Não posso explicar tudo. Após esse encontro, Clara se sentiu ainda mais pressionada. Ela começou a evitar encontrar pessoas com medo de ouvir comentários maldosos que só a machucariam mais. Ela até começou a duvidar de sua decisão de dar uma segunda chance a Rafael. Valia a pena tudo isso? Ao contrário de Clara, Rafael parecia mais calmo diante das fofocas que circulavam. Quando Clara contou sobre os comentários dos vizinhos e amigos, Rafael apenas sorriu levemente. Deixe-os falar, Clara, disse ele, baixinho. O que eles pensam não importa. O que importa é o que sentimos e como construímos este relacionamento. No entanto, para Clara, essas palavras pareciam muito fáceis de dizer. Como Rafael podia estar tão calmo enquanto ela se sentia o alvo de piadas em todo o bairro? Clara começou a se sentir frustrada, não apenas com a atitude da sociedade, mas também com a calma de Rafael, que parecia não se importar. Como você pode não se importar? Retrucou Clara uma noite, sua voz cheia de emoção. Você não sente vergonha? Estou sendo humilhada por todos. Rafael olhou para Clara com uma expressão cheia de tristeza. Eu sei que isso é difícil para você, Clara. Mas lembre-se, este é o nosso teste. Se pudermos passar por isso juntos, nos tornaremos mais fortes. Essa resposta não fez Clara se sentir melhor. Ela ainda se sentia irritada, desapontada e envergonhada. Ela sabia que Rafael estava certo. A pressão social não deveria afetar o relacionamento deles. Mas como ela poderia ignorar todos aqueles comentários maldosos? À noite, Clara sentou-se sozinha na beirada da cama, observando a luz da lua que entrava pela janela. Sua mente estava cheia de várias perguntas. Ela poderia superar toda essa pressão? Poderia lutar contra o estigma da sociedade por um amor no qual talvez ainda não acreditasse totalmente? Ela pensou em Rafael, em sua sinceridade e em seus esforços para consertar o relacionamento deles. Ela também pensou em si mesma, em seu orgulho que se sentia esmagado por todas as fofocas. Clara percebeu que não podia continuar vivendo à sombra do julgamento dos outros. Ela tinha que tomar uma decisão: continuaria a deixar o estigma da sociedade dominar sua vida, ou tentaria lutar e provar que seu amor por Rafael era maior que tudo isso? No dia seguinte, Clara decidiu enfrentar as fofocas e o julgamento da sociedade de cabeça erguida. Ela sabia que não seria fácil, mas também sabia que não podia continuar fugindo da realidade. Se ela queria construir um relacionamento saudável com Rafael, tinha que aprender a ignorar os comentários negativos e focar no que era realmente importante: amor e confiança. Os dias seguintes se tornaram cada vez mais tensos para Clara. Ela tentava se manter firme diante da pressão social, mas em seu coração, ainda estava cheia de uma profunda curiosidade e suspeita em relação a Rafael. Embora tivesse decidido dar uma segunda chance ao marido, havia uma grande questão que ainda não havia sido totalmente respondida. Por que Rafael a escolheu? Era realmente sobre amor ou apenas um experimento que não passava de um jogo? Clara começou a perceber que não podia continuar vivendo com essa incerteza.
Ela precisava de uma resposta mais clara, uma prova real que pudesse convencê-la de que tudo isso não era apenas um teatro. E finalmente, uma noite, ela encontrou o que estava procurando. Naquela noite, Rafael estava fora de casa para uma reunião de emergência no escritório. Clara sentou-se sozinha na sala de estar, olhando para a pequena mochila de Rafael que fora deixada no canto do cômodo. Anteriormente, ela já havia aberto a mochila várias vezes, apenas para ver os documentos e o cartão de visita que a convenceram de que Rafael era um CEO. No entanto, desta vez, algo a impeliu a procurar mais a fundo. Com as mãos trêmulas, Clara abriu o zíper do compartimento interno da mochila. Lá, ela encontrou um envelope pardo que parecia mais grosso que os documentos comuns. O envelope estava bem fechado, mas o nome de Clara estava escrito nele com a caligrafia de Rafael. O coração de Clara bateu forte quando ela abriu o envelope. Dentro, ela encontrou várias folhas de papel cheias de rabiscos de Rafael, suas anotações pessoais. Havia também fotos antigas que ela nunca tinha visto antes. Uma das fotos mostrava Rafael com uma mulher bonita que Clara acreditava ser Larissa, a mulher de seu passado. Mas o mais chocante foi a carta escrita diretamente por Rafael para Clara. O título era bastante simples: para Clara. Clara começou a ler a carta com a respiração suspensa. Para Clara. Escrevo esta carta porque sei que as palavras sozinhas não serão suficientes para explicar meus sentimentos por você. Quero que saiba que minha decisão de passar por este experimento não foi para te machucar, mas para encontrar uma resposta para a pergunta que me assombra há tanto tempo. Existe alguém que pode me amar sem olhar para o meu status social ou minha riqueza? Quando te conheci, vi algo diferente em você. Você era tão sincera, honesta e não se importava com bens materiais. Eu sei que sua mãe te forçou a se casar comigo, mas também vi como você estava disposta a se sacrificar por sua família. Isso me convenceu ainda mais de que você era uma pessoa especial. No entanto, também percebi que estava errado. Eu não deveria ter usado o casamento como uma ferramenta para um teste. Sei que isso te machucou, e lamento profundamente por todas as mentiras que contei. Mas quero que saiba que meus sentimentos por você são reais. Eu te amo, Clara. Não por quem você é aos olhos dos outros, mas por quem você é aos meus olhos. Estas fotos e anotações fazem parte da jornada da minha vida, incluindo meu passado com Larissa. Quero que você saiba tudo para que não sinta que estou escondendo algo de você novamente. Se você ainda estiver com raiva de mim, eu entendo. Mas espero que possa me dar uma chance de provar que sou digno de ser amado. Sinceramente. Rafael. Depois de ler a carta, Clara sentiu seu corpo tremer. A carta estava cheia de emoções sinceras e cada palavra parecia perfurar seu coração. Ela se sentiu confusa. Por um lado, sentia raiva porque Rafael ainda guardava segredos como este. No entanto, por outro lado, também se sentiu tocada pela sinceridade que emanava de cada linha da carta. Clara percebeu que Rafael a amava de verdade. Ela não podia mais negar o fato de que os sentimentos de Rafael eram reais. Mas o problema não era apenas sobre amor, era sobre confiança. A confiança que foi destruída por causa daquelas mentiras. Quando Rafael chegou em casa tarde da noite, Clara já o esperava na sala de estar com o rosto cheio de raiva. Quando Rafael viu a expressão de Clara, ele soube imediatamente que algo estava errado. Clara, o que aconteceu? Perguntou Rafael cuidadosamente, sua voz soando preocupada. Por que você não me contou sobre isso? Retrucou Clara, jogando o envelope pardo na direção de Rafael. Por que você ainda esconde coisas de mim? Rafael congelou por um momento, depois pegou o envelope com as mãos trêmulas. Seus olhos se arregalaram quando ele percebeu o que Clara havia encontrado. Quando você? Disse ele, baixinho, sua voz soando desesperada. Eu encontrei esta noite, respondeu Clara, seu tom de voz frio. Por que você não me contou sobre isso desde o início? Por que você teve que esconder? Rafael abaixou a cabeça, parecendo arrependido. Eu não sabia como te contar, Clara.
Tive medo de que, se te contasse tudo, você se sentiria ainda mais magoada. E agora? Você acha que não estou magoada? Gritou Clara, as lágrimas começando a rolar por seu rosto. Como posso confiar em você novamente se você continua escondendo coisas de mim? Rafael se aproximou de Clara, tentando tocar sua mão, mas Clara deu um passo para trás. Clara, me desculpe. Eu sei que errei. Só quero que saiba que meus sentimentos por você são reais. Eu te amo e quero construir um relacionamento saudável com você. Clara olhou para Rafael com os olhos cheios de raiva e decepção. Não sei se posso confiar em você novamente, Rafael. Como posso ter certeza de que isso não é apenas mais um teatro? Após uma longa discussão, Clara decidiu ir embora. Ela não podia mais ficar naquela casa. Pelo menos por um tempo. Ela foi para a casa de sua melhor amiga, Bia, em busca de um refúgio. Seu coração estava cheio de raiva, decepção e confusão. Ela sabia que não podia tomar uma decisão em tal estado. Por outro lado, Rafael sentiu seu mundo desabar. Ele sabia que havia cometido um grande erro e que precisava fazer algo para consertar tudo. No entanto, ele também percebeu que o processo de cura levaria tempo e que ele precisava ser paciente. No dia seguinte, Rafael decidiu procurar Clara. Ele sabia que precisava falar com ela pessoalmente, embora não tivesse certeza se Clara aceitaria seu pedido de desculpas. Uma coisa era certa, ele não desistiria tão facilmente. Ele amava Clara e estava pronto para lutar pelo relacionamento deles. Depois de deixar a pequena casa que dividia com Rafael, Clara se sentiu como se tivesse escapado de uma prisão emocional. No entanto, embora tivesse conseguido se afastar da fonte de seu conflito, sua alma ainda se sentia vazia e tumultuada. Ela sabia que fugir não era a solução, mas precisava de tempo para enfrentar toda a sua raiva, decepção e confusão sem a pressão direta de Rafael. Clara escolheu ficar na casa de sua melhor amiga Bia por alguns dias. Bia era a única pessoa que realmente entendia a luta de Clara e abriu de bom grado as portas de sua casa para sua boa amiga. Mesmo assim, Clara não conseguia desfrutar plenamente do conforto que Bia oferecia. Sua mente estava cheia de perguntas difíceis de responder, perguntas sobre amor, confiança e seu futuro. Bem cedo pela manhã, Clara sentou-se na beirada da cama no quarto de hóspedes da casa de Bia. A luz do sol começou a entrar pelas frestas das cortinas finas, iluminando suavemente o quarto. No entanto, para Clara, aquela luz não trazia calor. Seu coração ainda estava cheio de um frio e vazio, como se uma parte dela estivesse faltando. Ela olhou para o envelope pardo que havia trazido da casa de Rafael. Dentro estavam a carta pessoal de Rafael, fotos antigas e anotações que a deixavam ainda mais confusa. Clara releu a carta pela enésima vez, tentando digerir cada palavra escrita por seu marido. Eu te amo, Clara, não por quem você é aos olhos dos outros, mas por quem você é aos meus olhos. Essas palavras ecoavam em seus ouvidos. No entanto, não eram suficientes para curar sua ferida. Clara se sentia como se estivesse em uma encruzilhada. Por um lado, queria acreditar que o amor de Rafael era real. Mas por outro, não conseguia esquecer todas as mentiras que Rafael havia contado. Por que me sinto assim? Murmurou Clara baixinho. Seus olhos se encheram de lágrimas. Por que não consigo simplesmente perdoá-lo e seguir em frente? Bia, que ouviu o som de soluços do lado de fora do quarto, entrou com passos lentos. Ela sentou-se ao lado de Clara, colocando a mão no ombro da amiga. No que você está pensando, Clara? Perguntou ela gentilmente. Clara balançou a cabeça, tentando conter as lágrimas. Eu não sei o que fazer, Bia. Quero acreditar nele, mas ele mentiu tantas vezes. Como posso ter certeza de que isso não é apenas um teatro? Bia respirou fundo. Clara, eu sei que é difícil, mas talvez você precise se perguntar. Por que você está com raiva? É porque ele escondeu sua identidade ou porque seu orgulho foi ferido? A pergunta fez Clara ficar em silêncio. Ela nunca havia pensado nisso antes. Durante todo esse tempo,
ela se concentrou apenas nas mentiras de Rafael. Mas talvez houvesse uma razão mais profunda por trás de sua raiva. Com o passar do tempo, Clara começou a perceber que sua raiva não vinha inteiramente das ações de Rafael. Havia uma parte dela que se sentia envergonhada e inferior por ter se casado com alguém que ela inicialmente considerava um mendigo. Ela se sentia o alvo de piadas da sociedade, e isso esmagou seu orgulho. No entanto, ao mesmo tempo, ela também percebeu que Rafael não era um mendigo comum. Ele era um CEO de sucesso com uma vida muito melhor do que ela jamais imaginou. Por que ela se sentia envergonhada se seu marido era, na verdade, um homem extraordinário? Clara começou a questionar os valores que ela prezava. Ela realmente amava Rafael, ou estava apenas sendo influenciada pela opinião da sociedade? O verdadeiro amor realmente dependia de status social ou bens materiais? Todas essas perguntas deixaram Clara ainda mais confusa, mas ela também começou a ver algo novo. Talvez o problema não fosse apenas sobre Rafael, era sobre si mesma, sobre como ela se via e seu relacionamento com os outros. Uma tarde, Clara e Bia sentaram-se na pequena varanda da casa de Bia, desfrutando de uma xícara de chá quente. O ar fresco da tarde ajudou a acalmar a mente de Clara, mesmo que apenas um pouco. Bia, disse Clara, baixinho. Começo a pensar que o problema não é só sobre o Rafael. Bia olhou para ela com atenção. O que você quer dizer? Eu me sinto envergonhada. Envergonhada porque todo mundo me achou tola por casar com um mendigo. Mas agora eu sei que ele não é um mendigo. Ele é um CEO. Então, por que ainda me sinto envergonhada? Bia sorriu levemente. Talvez porque você se importa demais com o que os outros pensam de você. Você pensa tanto no seu orgulho que se esquece dos seus próprios sentimentos. Clara ficou em silêncio. As palavras de Bia soavam tão verdadeiras. Ela percebeu que havia deixado o estigma da sociedade dominar sua vida. Tinha tanto medo do julgamento dos outros que não conseguia ver a verdade que estava bem na sua frente. Tenho que parar de pensar no que os outros dizem, disse Clara, finalmente sua voz soando mais firme. Tenho que pensar no que eu sinto. Bia assentiu, parecendo aliviada ao ver sua amiga começando a encontrar respostas para sua luta interna. Esse é um bom passo, Clara. Você tem que aprender a se amar antes de poder amar outra pessoa. No dia seguinte, Clara decidiu voltar para sua pequena casa. Ela sabia que não podia continuar fugindo de seus problemas. Tinha que enfrentar Rafael e toda a dor que havia experimentado. Mas desta vez, ela o fez com um propósito diferente. Ela não queria mais discutir as mentiras de Rafael ou buscar justificativas para si mesma. Ela queria tentar construir um relacionamento baseado em honestidade e comunicação. No caminho de volta para casa, Clara sentiu um grande peso começar a ser levantado de seus ombros. Ela percebeu que o verdadeiro amor não é apenas sobre felicidade, mas também sobre luta e sacrifício. E se ela queria consertar seu relacionamento com Rafael, tinha que estar pronta para lutar. Quando Clara chegou em casa, viu Rafael sentado na cadeira da sala, esperando por ela com um rosto cheio de arrependimento. Quando seus olhares se cruzaram, Clara soube que este era o começo de um novo capítulo em suas vidas. Após a decisão de Clara de voltar para a pequena casa que dividia com Rafael, a atmosfera entre eles começou a melhorar gradualmente. No entanto, a jornada para a reconciliação não foi tão fácil quanto Clara imaginava. Embora tivesse decidido enfrentar tudo de cabeça erguida, a dor causada pelas mentiras de Rafael ainda permanecia em seu coração. Por outro lado, Rafael também sentia uma grande pressão por suas próprias ações. Ele percebeu que precisava fazer mais do que apenas pedir desculpas. Ele tinha que provar que seu amor era real. Naquela noite, quando Clara começou a limpar o quintal da frente, ouviu-se o som de passos se aproximando. Clara se virou e viu Rafael parado no portão. Ele parecia cansado, mas cheio de determinação. Seus olhos mostravam um profundo anseio, como se ele estivesse procurando por Clara por dias a fio. Clara, chamou Rafael baixinho, sua voz rouca de exaustão. Posso entrar?
Clara olhou para ele com uma expressão neutra. Uma parte dela queria fechar a porta e deixar Rafael para trás. Mas outra parte a impeliu a dar-lhe uma chance. Finalmente ela sentiu lentamente e deu um passo para trás, abrindo caminho para Rafael entrar. Rafael sentou-se na cadeira de madeira que eles costumavam usar na sala de estar. Ele parecia hesitante, como se tentasse encontrar as palavras certas para começar. Enquanto isso, Clara ficou do outro lado da sala, mantendo uma distância física e emocional entre eles. Me desculpe, Clara, disse Rafael, sua voz finalmente soando sincera, mas frágil. Eu sei que errei. Não deveria ter escondido tantas coisas de você. Clara apenas ficou em silêncio. Seus olhos encaravam Rafael com uma mistura de raiva, decepção e um pingo de pena. Ela sabia que Rafael estava genuinamente arrependido, mas também sabia que um pedido de desculpas não era suficiente. Por que você fez isso, Rafael? Perguntou Clara, sua voz finalmente soando fria. Por que usou o casamento como um experimento? Você acha que eu sou apenas seu objeto de estudo? Rafael abaixou a cabeça, parecendo arrependido. Eu sei que foi errado, Clara. Eu estava com medo. Tinha medo de que se te contasse quem eu realmente era, você me rejeitaria por causa do meu status social ou da minha riqueza. Eu queria saber se alguém poderia me amar por quem eu sou. Clara cerrou os punhos. Essa resposta não foi suficiente para convencê-la. Mas e os meus sentimentos? E o meu orgulho? Você já pensou em como foi para mim descobrir tudo isso? Rafael levantou o rosto, seus olhos cheios de lágrimas. Eu sei que fui egoísta, Clara. Eu só foquei nos meus próprios medos sem pensar nos seus sentimentos. Mas quero que saiba que meus sentimentos por você são reais. Eu te amo, Clara. Não por quem você é aos olhos dos outros, mas por quem você é aos meus olhos. As lágrimas começaram a encher os olhos de Rafael, e ele continuou com uma voz cada vez mais trêmula. Sei que não posso mudar o que já aconteceu. Mas quero que saiba que estou disposto a fazer qualquer coisa para consertar tudo. Quero que construamos um relacionamento saudável baseado em honestidade e comunicação. Não quero mais ser alguém que esconde coisas de você. Clara ouviu aquelas palavras com o coração tumultuado. Ela sabia que Rafael estava genuinamente arrependido e podia sentir a sinceridade em cada palavra que ele dizia. No entanto, ela também sabia que perdoar não era fácil. Ela precisava de tempo para ter certeza de que Rafael havia realmente mudado. Eu não consigo confiar em você imediatamente, Rafael, disse Clara, baixinho, sua voz frágil. Isso leva tempo. Eu preciso de tempo para reconstruir a confiança que foi perdida. Rafael assentiu, parecendo aliviado ao ouvir a resposta. Eu entendo, Clara. Não vou forçá-la a me perdoar imediatamente. Só quero que saiba que estarei sempre ao seu lado, aconteça o que acontecer. Após essa longa conversa, Clara e Rafael começaram a reconstruir seu relacionamento. Eles tentaram ser abertos e honestos sobre seus sentimentos. Todas as noites, sentavam-se juntos na sala, conversando sobre o passado, seus traumas e suas esperanças para o futuro. Rafael começou a ser mais transparente sobre seu trabalho e suas atividades fora de casa. Ele até levou Clara ao escritório algumas vezes, apresentando-a aos seus colegas e explicando o que fazia lá. Clara, embora inicialmente se sentisse deslocada, começou a se sentir mais confortável no novo mundo que Rafael lhe apresentava. No entanto, o processo de cura não foi sem desafios. Havia momentos em que Clara ainda se sentia irritada ou desapontada, e momentos em que Rafael se sentia desesperado, sentindo que não era bom o suficiente para Clara. Mas ambos estavam determinados a não desistir. Eles sabiam que o verdadeiro amor não é apenas sobre felicidade, mas também sobre luta e sacrifício. Uma tarde, depois de um longo dia de trabalho no escritório, Rafael voltou para casa com um pequeno buquê de flores. Ele o entregou a Clara com um sorriso tímido. Para você, disse ele, baixinho. Sei que não é muito, mas quero que saiba que estou sempre pensando em você.
Clara aceitou as flores com um leve sorriso, mas seus olhos estavam marejados. Foi a primeira vez que Rafael lhe deu um presente desde que se casaram. Embora simples, o gesto tinha um significado enorme para Clara. Ela começou a ver que Rafael estava realmente tentando mudar pelo bem do relacionamento deles. Obrigada, disse Clara, baixinho, sua voz mais quente do que antes. Isso significa muito para mim. Pequenos momentos como esse começaram a consertar o relacionamento deles. Cada pequeno passo que davam juntos os aproximava, embora ainda houvesse um longo caminho a percorrer. Após algumas semanas tentando reconstruir o relacionamento, Clara e Rafael começaram a se sentir mais à vontade um com o outro. No entanto, havia um grande desafio que ainda precisavam enfrentar juntos: o estigma da sociedade. A fofoca sobre o casamento deles nunca desapareceu completamente. Mesmo depois que Clara voltou para sua pequena casa, sempre que saíam juntos, os olhares curiosos e os comentários maldosos dos vizinhos e das pessoas ao redor sempre os assombravam. Clara percebeu que não podia evitar continuamente o julgamento da sociedade. Ela tinha que tomar uma atitude para provar que seu amor por Rafael era real e que o status social não era a medida da felicidade ou do sucesso de um relacionamento. Por outro lado, Rafael também começou a sentir que precisava proteger Clara dessa pressão externa. Ele não queria que Clara continuasse se sentindo magoada com o que as pessoas diziam. Naquela manhã, Clara estava limpando o quintal da frente quando Dona Elsa, a vizinha do lado, passou com um sorriso cínico no rosto. Como de costume, Dona Elsa não conseguiu se conter e fez um comentário maldoso. Clara, como vai? Aquele seu mendigo ainda está bem? Perguntou Dona Elsa com um tom de brincadeira, mas doloroso. Clara se virou, tentando controlar suas emoções. Dona Elsa, meu marido não é um mendigo. Ele trabalha em um escritório como qualquer outra pessoa. Dona Elsa riu baixinho, parecendo não acreditar. Ah, é? Então ele só fingiu ser um mendigo quando vocês se casaram. Qual é o sentido de tudo isso, Clara? Você foi enganada? Essas palavras irritaram Clara, mas ela tentou permanecer calma. Não, Dona Elsa. Esta foi uma decisão nossa. E tenho certeza de que o amor não depende do que os outros pensam. Dona Elsa ergueu as sobrancelhas, parecendo surpresa com a resposta de Clara. Normalmente Clara abaixaria a cabeça e ficaria em silêncio ao ouvir comentários como esse. Mas desta vez Clara respondeu com firmeza, como se tivesse encontrado uma nova força dentro de si. Vamos ver então, disse Dona Elsa finalmente e se afastou com passos casuais. Depois que Dona Elsa foi embora, Clara sentiu a adrenalina ainda correndo em seu corpo. Ela percebeu que não tinha mais medo do julgamento dos outros. Ela viveu por tempo suficiente à sombra do estigma, e agora estava pronta para lutar. Alguns dias depois, Clara foi ao mercado para comprar mantimentos. Ao passar pelas barracas, ouviu sussurros das donas de casa que conversavam. Algumas delas olhavam para Clara com curiosidade, enquanto outras sussurravam em voz baixa, mas alta o suficiente para ser ouvida. Dizem que o marido dela é rico, mas fingiu ser um mendigo. É verdade? Perguntou uma mulher à sua amiga. Não sei, mas ouvi dizer que ele é o CEO de uma grande empresa. Deve ter algo errado, respondeu sua amiga com um tom cético. Clara parou por um momento, depois se virou para encará-las. Desculpem, posso ajudar em alguma coisa? Perguntou ela com um tom firme. As mulheres ficaram surpresas com a reação de Clara. Uma delas tentou sorrir e disse, ah, não. Estávamos apenas falando sobre coisas gerais. Tudo bem se quiserem falar de mim, disse Clara, sua voz soando firme. Mas quero que saibam que meu casamento com Rafael foi uma escolha nossa. Status social ou bens materiais não determinam nossa felicidade. Então, se quiserem continuar falando sobre isso, fiquem à vontade. Mas isso não vai mudar nada. Depois de dizer isso, Clara continuou seu caminho sem olhar para trás. As mulheres só podiam trocar olhares, surpresas com a coragem de Clara.
Quando Clara chegou em casa, Rafael percebeu imediatamente que havia algo diferente na atitude de Clara. Ela parecia mais forte e mais confiante do que antes. O que aconteceu, Clara? Perguntou Rafael cuidadosamente. Você parece diferente. Clara sorriu levemente. Estou apenas cansada de toda essa fofoca, Rafael. Não quero continuar sendo vítima do estigma da sociedade, então decidi enfrentá-lo. Rafael assentiu, parecendo orgulhoso da coragem de Clara. Eu sei que não é fácil, Clara. Mas estou muito orgulhoso de você. Você é mais forte do que eu pensava. Clara olhou para Rafael com um sorriso gentil. Só quero que possamos viver sem medo do julgamento dos outros. Não podemos controlar o que eles dizem, mas podemos controlar como respondemos. Rafael segurou a mão de Clara com firmeza. Faremos isso juntos, Clara. Estarei sempre ao seu lado, aconteça o que acontecer. Algumas semanas depois, houve uma reunião de moradores no centro comunitário. Clara e Rafael decidiram comparecer, embora soubessem que seria um grande teste para eles. Durante todo esse tempo, eles evitaram eventos como esse por medo de se tornarem o centro das atenções. Mas desta vez, eles chegaram de cabeça erguida. Queriam provar a todos que seu relacionamento era real e que não tinham medo do julgamento dos outros. Quando entraram no centro comunitário, todos os olhos se voltaram para eles. Alguns olhavam com curiosidade, outros sussurravam. Mas Clara e Rafael continuaram a caminhar com confiança. No meio do evento, o presidente da Associação de Moradores pediu que alguns moradores falassem sobre suas experiências. Com o incentivo de Rafael, Clara foi à frente para falar. Quero compartilhar algo com todos, disse Clara, sua voz firme, embora seus olhos tremessem um pouco. Desde que me casei com meu marido, Rafael, ouvi muitas fofocas e comentários maldosos sobre nós. Muitos pensam que nosso casamento não é normal por causa de nossos diferentes status sociais. Clara fez uma pausa e continuou. Mas quero que saibam que o amor não depende de bens materiais ou status social. Meu marido me ama por quem eu sou, e eu o amo da mesma forma. Podemos não ser perfeitos, mas estamos tentando construir um relacionamento saudável e cheio de confiança. A voz de Clara soou ainda mais forte quando ela continuou. Então, se quiserem continuar falando de nós, fiquem à vontade. Mas lembrem-se de que o julgamento de vocês não mudará nada. Estamos felizes com nossa escolha, e isso é o mais importante. Depois que Clara terminou de falar, a sala ficou em silêncio por alguns segundos. Então, aplausos lentos começaram a ser ouvidos, seguidos por alguns moradores que pareciam respeitar sua coragem. Embora nem todos os aceitassem completamente, Clara e Rafael se sentiram aliviados por terem enfrentado o estigma da sociedade de cabeça erguida. Depois de enfrentar o estigma da sociedade de cabeça erguida, Clara e Rafael começaram a entrar em um novo capítulo de suas vidas. Embora ainda houvesse desafios a serem enfrentados, eles se sentiam mais fortes como casal. O relacionamento deles não era mais apenas sobre curar feridas do passado, mas também sobre construir uma base para um futuro melhor. Para Clara, viver como esposa de um CEO não foi fácil. No início, ela se sentia deslocada e desconfortável com todo o luxo que o status social de Rafael trazia. No entanto, Rafael nunca a forçou a mudar ou a se adaptar de uma maneira que a deixasse desconfortável. Pelo contrário, ele a apoiou para que ela continuasse sendo ela mesma. Rafael frequentemente levava Clara a eventos formais no escritório ou a reuniões de negócios. No início, Clara se sentia como um peixe pequeno perdido em um oceano estranho. Ela não estava acostumada com roupas elegantes, conversas formais ou a atmosfera luxuosa frequentada por pessoas de alto status. No entanto, Rafael estava sempre ao seu lado, dando apoio e explicando o que Clara precisava saber. Você não precisa se sentir pressionada, Clara, disse Rafael uma noite, depois que voltaram de um jantar formal. Sei que tudo isso é novo para você, mas estou orgulhoso da maneira como você está se adaptando. Clara sorriu levemente. Só tenho medo de te envergonhar, Rafael. Não sou como as outras mulheres de lá.
Rafael balançou a cabeça, seus olhos cheios de carinho. Você não precisa ser como elas, Clara. Você é perfeita do jeito que é. É por isso que te amo. Essas palavras fizeram Clara se sentir mais aliviada. Ela percebeu que não precisava mudar para atender às expectativas dos outros. O importante era que ela permanecesse fiel a si mesma, e Rafael sempre a apoiaria. Além de ajudar Clara a se adaptar ao seu novo mundo, Rafael também apoiou o sonho de longa data de Clara. Desde criança, Clara sempre sonhou em ter um pequeno negócio. Talvez uma mercearia ou uma lanchonete simples. No entanto, devido à pressão financeira de sua família, ela nunca conseguiu realizar esse sonho. Um dia, Rafael sentou-se ao lado de Clara na pequena sala de estar deles. Eu sei que você tem um sonho, Clara, disse ele, baixinho. Por que não tenta realizá-lo agora? Clara se virou, parecendo surpresa. O que você quer dizer? Quero te ajudar a começar seu pequeno negócio, continuou Rafael, seu sorriso largo. Sei que você sempre quis ter uma lanchonete ou uma mercearia. Por que não começamos agora? Clara sentiu o peito apertar de emoção. Ela nunca pensou que Rafael apoiaria seu sonho dessa maneira. Mas será que eu consigo? Sou boa o suficiente para isso? Rafael segurou sua mão com firmeza. Claro que você consegue, Clara. Você é uma mulher forte e trabalhadora. Tenho certeza de que pode administrar este negócio muito bem. Com o incentivo de Rafael, Clara começou a planejar seu pequeno negócio. Ela decidiu abrir uma lanchonete simples perto do mercado. A lanchonete não se tornou apenas um lugar para vender comida, mas também um símbolo do sonho de Clara que finalmente se tornou realidade. No dia da inauguração, Rafael veio com alguns de seus colegas de trabalho para apoiar Clara. Vendo o entusiasmo das pessoas que vinham à sua lanchonete, Clara sentiu como se tivesse encontrado um novo propósito na vida. Ela não se sentia mais como a sombra de seu marido bem-sucedido, mas como um indivíduo com sua própria contribuição. Com o tempo, o relacionamento de Clara e Rafael se tornou mais forte. Eles aprenderam a se apoiar incondicionalmente, a se respeitar e a trabalhar juntos para enfrentar os desafios. Todas as manhãs, sentavam-se juntos à sua pequena mesa de jantar, discutindo os planos para o dia. Todas as noites, compartilhavam histórias sobre suas experiências. Rafael sobre seu trabalho no escritório e Clara sobre seu pequeno negócio que estava crescendo. Embora viessem de mundos diferentes, perceberam que essa diferença não era uma barreira. Pelo contrário, foi a diferença que fortaleceu o relacionamento deles. Clara trouxe os valores da simplicidade e da sinceridade para a vida de Rafael, enquanto Rafael ajudou Clara a ver um mundo mais amplo e cheio de oportunidades. Havia momentos em que eles ainda sentiam dúvidas ou medos, especialmente ao enfrentar novos problemas. Mas eles sempre se lembravam de que o verdadeiro amor não é apenas sobre felicidade, mas também sobre luta e sacrifício. Eles sabiam que enquanto estivessem juntos, poderiam enfrentar qualquer coisa que viesse em seu caminho. Uma tarde, depois de um longo dia de trabalho, Clara e Rafael sentaram-se no pequeno quintal de sua casa, desfrutando de uma xícara de chá quente. O sol estava se pondo, deixando o céu com uma bela cor alaranjada. A atmosfera tranquila os fez refletir sobre a jornada de suas vidas até agora. Sabe, Rafael? Disse Clara, baixinho. Eu nunca imaginei que minha vida seria assim. Tantas coisas aconteceram. Tanta dor que tive que enfrentar. Mas sou grata. Rafael olhou para Clara com carinho. Por que você é grata? Porque apesar de todos os obstáculos, finalmente encontrei um amor sincero, respondeu Clara, sua voz firme. E o encontrei com você. Rafael sorriu e pegou a mão de Clara. Eu também sou grato, Clara. Você é a maior bênção da minha vida. Nunca deixarei de tentar ser um marido melhor para você. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, desfrutando daquele pequeno momento significativo. Para Clara e Rafael, este era o verdadeiro significado da felicidade. Não sobre bens materiais ou status social, mas sobre amor, confiança e união.
Vários meses se passaram desde que Clara e Rafael decidiram enfrentar o estigma da sociedade de cabeça erguida. Agora suas vidas pareciam muito mais pacíficas em comparação com os tempos tensos que haviam passado. Embora ainda houvesse algumas pessoas que os olhassem com ceticismo ou fizessem comentários maldosos pelas costas, Clara e Rafael não permitiam mais que isso afetasse seu relacionamento. Eles haviam encontrado força no amor e na confiança que cresceram entre eles. Naquela manhã, Clara acordou mais cedo do que o habitual. Ela foi para a pequena cozinha preparando um café da manhã simples para ela e Rafael. Na mesa de jantar, colocou 2 pratos de arroz frito que ela mesma fez, o prato favorito de Rafael. Enquanto isso, ouviu passos leves atrás dela. "Bom dia", disse Rafael baixinho. Seu sorriso era gentil enquanto ele passava os braços pela cintura de Clara. "O que você está cozinhando hoje?" "O seu arroz frito de sempre", respondeu Clara, sorrindo. Queria começar o dia com algo especial. Rafael beijou a bochecha de Clara brevemente, fazendo-a corar. "Para mim, todo dia com você é algo especial." Eles sentaram-se juntos à mesa de jantar, desfrutando do café da manhã enquanto discutiam os planos para o dia. Clara falou sobre o progresso de sua lanchonete, que estava cada vez mais movimentada. Enquanto isso, Rafael falou sobre um novo projeto no escritório em que estava trabalhando. Embora tivessem mundos diferentes, eles continuavam a se apoiar e a se respeitar. Depois do café da manhã, Clara limpou a mesa, enquanto Rafael arrumava a gravata em frente a um pequeno espelho na sala. "Tenho que ir para o escritório mais cedo hoje", disse ele. "Tenho uma reunião importante." Clara assentiu e se aproximou de Rafael. "Cuidado na estrada", disse ela, seus olhos cheios de carinho. "Não se canse demais." "Ficarei bem", respondeu Rafael, sorrindo. "Você também, cuidado na lanchonete, ok? Não trabalhe demais." Eles se despediram com um abraço caloroso e seguiram com suas atividades. No entanto, mesmo que não estivessem juntos o dia todo, sempre se sentiam presentes no coração um do outro. Em sua simples lanchonete, Clara sentiu que havia se redescoberto. Cada vez que servia comida a um cliente, sentia como se estivesse dando um pedaço de seu coração. A lanchonete não era apenas um lugar para ganhar a vida, mas também um símbolo de um sonho que finalmente se tornou realidade, graças ao apoio de Rafael. Uma tarde, uma cliente idosa veio à sua lanchonete. Era Dona Elsa, a vizinha que costumava fazer comentários maldosos sobre o relacionamento de Clara e Rafael. No entanto, desta vez ela veio com uma expressão diferente. "Dona Clara", disse Dona Elsa baixinho, parecendo hesitante. "Posso pedir uma tigela de sopa?" Clara sorriu amigavelmente. "Claro, senhora. Por favor, sente-se. Vou servi-la imediatamente." Depois de servir a sopa, Clara sentou-se ao lado de Dona Elsa, tentando iniciar uma conversa. "Como está a senhora? Está do seu agrado?" Dona Elsa balançou a cabeça. "Não, está deliciosa." "Você é realmente incrível, Clara." Houve uma pausa antes que Dona Elsa continuasse. Eu quero pedir desculpas por todos os comentários ruins que fiz sobre você e Rafael. Eu os julguei mal." Clara sorriu gentilmente. "Tudo bem, senhora. Entendo que às vezes julgamos as pessoas muito rápido sem saber a verdade." Dona Elsa assentiu, parecendo aliviada. "Vocês são um casal incrível. Espero que sejam felizes." Depois que Dona Elsa foi embora, Clara sentiu um grande peso ser levantado de seus ombros. Ela percebeu que, embora nem todos entendessem seu relacionamento com Rafael, aqueles que realmente se importavam começariam a ver a verdade por trás de seu amor. A história de Clara e Rafael começou a se espalhar pelo bairro. Muitas pessoas que inicialmente eram céticas sobre o relacionamento deles começaram a respeitar sua decisão de permanecerem juntos. Apesar de enfrentarem a pressão social, Clara e Rafael se tornaram uma inspiração para outros casais que enfrentavam desafios semelhantes. Um dia, Clara recebeu a visita de uma jovem chamada Fernanda.
A mulher parecia nervosa sentada na lanchonete de Clara, mas seus olhos estavam cheios de curiosidade. Dona Clara, disse Fernanda baixinho. Quero perguntar uma coisa. Como você conseguiu aguentar em meio a tantos julgamentos dos outros? Clara sorriu e sentou-se ao lado de Fernanda. Não posso controlar o que os outros pensam de mim, disse ela. O que posso fazer é garantir que estou feliz com minhas escolhas. Amo meu marido e sei que ele também me ama. Isso é o mais importante. Fernanda assentiu, parecendo motivada pelas palavras de Clara. Obrigada, Dona Clara. Sinto-me mais forte depois de ouvir sua história. Vendo como sua história inspirava os outros, Clara sentiu que sua luta não havia sido em vão. Ela havia encontrado o verdadeiro significado do amor. Um amor que não dependia de bens materiais, status social ou do julgamento dos outros. Mas um amor que crescia da sinceridade e da confiança. No final do dia, Clara sentou-se na beirada de sua pequena cama, olhando para as fotos penduradas na parede. Havia uma foto do casamento simples deles, uma foto de sua lanchonete movimentada e outras pequenas fotos que registravam os belos momentos de suas vidas. Rafael entrou no quarto, parecendo cansado, mas feliz depois de um longo dia de trabalho. O que você está olhando? Perguntou ele, baixinho, sentando-se ao lado de Clara. Estou pensando em nossa jornada, respondeu Clara. Eu costumava sentir que estava vivendo um pesadelo, mas agora sinto que encontrei um sonho real. Rafael segurou a mão de Clara com firmeza. Eu também me sinto assim, Clara. Nunca deixarei de ser grato por ter te conhecido. Eles ficaram em silêncio, desfrutando do momento de união.